Olá, amigos, amigas, com muito amor, com muito carinho, mais uma vez, Elucidações Espíritas. Queremos agradecer você do seu lar, os internautas, e antes de nós iniciar, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado aqui no estúdio e também ajudando você da sua casa, fortalecendo, encorajando todos nós. Que Jesus possa nos fortalecer. O nosso convidado de hoje é Rene Leite da Cunha, expositor, estudioso da doutrina espírita, com um tema também muito importante. O tema é muito importante para todos nós: os caminhos que levam à dependência química. Realmente um tema bastante importante para que nós possamos aprender mais, compreender melhor essa problemática, da dependência química que toma conta de muitas famílias por esse Brasil. Rene, seja bem-vindo, que você possa ser bem inspirado nesse dia de hoje. Que bom. Para nós é uma alegria estar aqui, a todos os ouvintes que recebam nosso abraço, nosso carinho, e que Jesus nos inspire e nos ampare num tema tão importante que várias famílias no Brasil, como em todo o mundo, nós temos aí uma população de mais de 200 milhões de dependentes químicos no mundo, e no Brasil nós temos aí um número de mais de 3% de dependentes químicos, isso em drogas ilícitas, e não drogas lícitas como a droga lícita, o cigarro e a bebida alcoólica. As ilícitas nós temos aí a maconha, temos a cocaína, temos a LSD e o crack e tantos outros. No Brasil nós somos, infelizmente, o primeiro lugar em uso de crack no mundo. Só perdemos para a cocaína. Na cocaína nós somos em segundo lugar. Então são dados assim alarmantes que não se trata mais de uma epidemia, é uma pandemia. Então quando você olha os vários níveis de desequilíbrios e de drogaditos e também os adictos que nos ouvem, e em busca de soluções, em busca de como fazer. Mas primeiro nós temos que entender que a droga, segundo a Organização Mundial de Saúde, é toda substância que altera o nosso físico, entrado no nosso organismo, altera o nosso físico e altera o nosso psiquismo. Agora, as drogas têm um estado de prazer que leva a criatura a um estado de prazer, porque a droga, ao entrar no físico, existe um processo de tolerância para que aquela criatura, aquele companheiro, se adapte celularmente à química. Então não começa, eu digo sempre, nós não começamos a fumar um maço de cigarro de uma vez. Você começa a dar uns pequenos tragos, outros tragos, você sente náuseas, sente tonteira, sente mal-estar. Outros nem sente, porque já traz às vezes aquela tendência hereditária, como nós vamos ver que nós temos tendências hereditárias, tendências espirituais, morais, obviamente, e psicológicas, de acordo com o processo de vida que cada um é. Então, se você não começa a beber uma caixa de cerveja, ou uma garrafa, 1 litro de qualquer destilado, você começa aos poucos. Então, esse processo de tolerância que o organismo vai fazendo, vai gerando cada vez mais um processo de busca. Então, hoje você toma uma cerveja, amanhã você toma 2, daqui uma semana você toma 3. Agora, é preciso classificar isso. Eu tomo uma cerveja semanalmente, 2 cervejas no máximo. Eu já sou um alcoólatra? Não. Você tem uma classificação disso aí para o alcoolismo. O alcoolismo é aquele que já não consegue mais viver sem álcool. Ele está sempre buscando o álcool para suprir a sua necessidade. E o alcoolista, que hoje o termo não é mais alcoólatra, é alcoolista, corrigindo aí, ele cria essa dependência
O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. Então a gente vê vários colegas, maus, que chegam no final do dia e digam assim, eu tenho que tomar uma. Tô nervoso. Se eu não tomar uma, eu não Acalma. melhoro o meu estresse, eu não acalmo. E esse toma uma hoje, toma duas, toma três, e aí quando ele vê, ele está comprando caixas para casa. E infelizmente nossos lares não estão aparelhados espiritualmente para essas defesas psíquicas que acontecem. Por exemplo, dá um exemplo simples, uma festinha de aniversário de criança, que seria, há tempos atrás, regrada com bolo, um refrigerante e um suco, alguma coisa assim. Um salgadinho. E hoje? Não, olha, tem que ter a cerveja. Para os Porque se não tiver a cerveja, aí o tio não vem, o outro não vem, nós temos que agradar os tios, tem que agradar os familiares. E você acaba comprando cerveja para sua casa. E o que é que acontece então? A criança que está vendo você beber a cerveja, como você é o pai dela, fala, bom, se o meu pai bebe, deve ser bom. Na cabecinha da criança, ela já vai formando aquela dependência. Não, se meu pai usa, é bom. E eu vou beber também. Eu conto esse caso em nossos seminários, porque esse é um dos temas que nós trabalhamos junto com a Federação Espírita Brasileira, CAFEP, porque começamos lá com a Federação Espírita do Piauí, junto com a nossa companheira Vânia Reis, que é professora também da Universidade lá de Teresina. E nós fomos fazer um seminário, e uma senhora, depois do seminário, ela veio e nós tínhamos nos referido às pessoas que têm a tendência, as pessoas dipsônomas. As dipsônomas são pessoas que trazem a tendência ao álcool. E a tendência. Isso quem nos coloca é a Joana de Ângeles, né? Através do Divaldo. Então, a mãe mostrou um copo de Guaraná, num aniversário desse, e um copo de cerveja. A cerveja estava sem espuma, então nós que já temos conhecimento, você fala, olha, devido à cor, né, a gente já detecta o que é a cerveja e o que é o Guaraná. E perguntou para a filha de 4 anos, filha, qual que você gosta mais, esse ou esse? Ah, mamãe, eu gosto daquela mais clara, porque aquela lá é a cerveja. Guaraná eu não gosto. Uma criança de 4 anos que fala isso, ela já traz uma tendência grotesca, ali já te mostrando que ela pode vir a ser um alcoolista no futuro. Então, se os pais não têm essa coerência, não têm esse entendimento, ele está proporcionando ao filho a gerar um dependente futuro. Tá? René, me parece também que o pai e a mãe ele já pode até perceber, quando criança, se ele usar lá uma bebida e ele não querer parar mais, né? Ele sente muito prazer. O pai, mas a mãe já pode compreender e entender que ali dentro do seu lar tem um futuro alcoólatra, né? Futuro alcoolista. Um futuro alcoolista sem sombra de dúvida, porque ele já traz a tendência toxicófila, que é uma tendência hereditária, e um dipsonante. Fala assim, eu não gosto. Um fala que o outro já gosta. Muitos começam, eu por exemplo, nunca bebi cerveja, mas bebi vinho, outras coisas na minha adolescência, e você não se adapta àquilo, aquilo não te dá prazer. Mas quem tem Só o que acontece com a droga? A droga, principalmente as drogas ilícitas, quem tem a doença já está fadado e a dependência química é uma doença. E uma doença crônica, como diabetes, como uma pressão alta que você tem que tratar, né? Então, o que acontece então, em qual região do cérebro? Porque nós temos uma região no cérebro, que é a região da recompensa, que é o núcleo accumbens, que fica do lado esquerdo do nosso cérebro. Essa região, por exemplo, quando você usa uma cocaína, por exemplo, ela vai se liga ao receptor, uma noradrenalina, e aquilo é um prazer enorme. Você entra num êxtase. Só que existe a depressão antes, porque muitas vezes o companheiro que busca a droga, ele está em conflito, ele teve conflito familiar, ele foi molestado, com muitos casos, nós conhecemos vários casos que são dependentes químicos, foram molestados dentro de casa.
E muitas pessoas, muitas crianças são maltratadas dentro de casa. Então já traz aquele trauma, já traz aquela briga interna. E a droga traz um prazer momentâneo. Então ele estava num processo depressivo, ansioso, nervoso, às vezes embotado, uma depressão endógena, e ele ficava ali quieto no seu canto. O coleguinha de escola oferece uma droga para ele. Fala, olha, usa para você ver o tanto que é bom. Aí e ele vai, usa, ele vai e fica alegre. Poxa, fica alegre, eu fico bem. Eu fico bem usando. Então, fico ruim não usando. Não usando. Só que o que acontece com a dependência? Depois de instalada, seu cérebro não fica mais sem o químico. Perde o controle. Você não fica mais sem o químico. Então você tem que usar cada vez mais, cada vez mais. O crack, por exemplo, ele demora 5 a 10, vamos colocar redondo, 10 segundos para entrar no seu cérebro. E demora de 5 a 10 minutos, dependendo o tamanho da pedra, dependendo do organismo também. Aí meia hora, de 10 minutos a meia hora de êxtase. Vamos ficar no alcoolista hoje, né? Porque o tema é grande, depois no momento você volta também com outras drogas. No alcoolismo nós temos um número enorme. Quem for no site de pesquisa, estatísticas, o Datafolha, o Database, ele vai te dar a estatística do alcoolismo nos jovens hoje. O alcoolismo hoje está muito grande. Pois é, aí é que está. O que você no seu estudo, sua pesquisa, a pesquisa que você já olhou, é realmente orientação e educação que está faltando. É isso. Porque, como você falou, começa no lar, lá nas festinhas, né? Começa a deixar as crianças ali soltas ali, e depois também a propaganda é muito grande, né? Põe aquelas mulheres bonitas, aquela coisa, os meninos, aqueles rapazão, garanhão, aquela coisa, né? Chama muita atenção. Você toma uma redonda e sai quadrado, né? Mas o que acontece? Justamente isso. E você não põe moça feia para fazer propaganda. E nem rapaz feio. É só sarado, bonitão. Não põe eu lá fazer propaganda, não vai vender uma cerveja. Você também não vai vender. Então vai colocar pessoas que realmente... Eu tenho vendido muito, eu não Você tem vendido? Comercial. Então, o alcoolismo, como é uma droga fácil, de fácil uso, a gente pega aí, proibida a venda para 18 anos. Pois é. Hoje você vai nas festas. Hoje tem o open bar. Você compra na festa. E na festa você já tem a quantidade, você pode beber à vontade, é livre. Não tem quantidade. Pois é, o papai mais a mamãe que está nos acompanhando em casa, a fala do René e de todas as pessoas estudiosas da área, o trabalho é em casa, né? Já na infância, né? Não espera você chegar à adolescência, não. Né? Na infância mesmo. A cestinha, não aceitar entrar bebida, não encher a geladeira de bebida, também... Enche a geladeira de bebida, ele fica até isso. Como que ele não vai? Não vai. Se ele já tem uma tendência. Né? Aí ele sai do cursinho, um momento de estresse, um momento difícil, 17, 18 anos ali, sai do cursinho, passa no vestibular. Bebe até porque... Como que é as festas do vestibular? Só porrada. Como são as festas nas faculdades? É regrada a quê? A bebida. A bebida. Então aí, se você pai, você mãe, que não chegar para o filho, orientar, mostrar para ele que ele pode, e fora as consequências, né? A consequência do alcoolismo hoje é drástica. Tantas doenças cardiovasculares, circulatórias, fígado e o mal que faz também para terceiros, né? O mal para terceiros. Assim, na realidade, a papai e a mamãe também tem que orientar para eles não se sentirem envergonhados de não beber, não é isso? Porque ser envergonhado, né? No meio daquela roda ali, o cara bebe aí, você não é macho, não. E os caras se sentem, né? Sente um peixe fora d'água. Fora d'água, né? Aí acaba aceitando fazer parte do sistema. Aí que tá a dificuldade também, né? Isso, o pai e a mãe precisa trabalhar a parte psicológica do seu filho. Ele saber falar não. Ele tem que saber falar sim e falar não. E os pais às vezes não trabalham isso. Então o que acontece? Ele vai para a festinha, se ele não beber, a própria namoradinha dele está bebendo, e aí ele já fica complicado. Mas o jovem que está nos ouvindo, os pais, os jovens, precisam entender o seguinte, que não é careta.
sem você não beber. E que você não precisa beber para ser feliz. Porque feliz. Porque a fase da dependência é essa. São 4 fases básicas, né? A primeira é do macaco. Ele bebe para fazer graça, para ficar alegre. É o macaco da festa. Agradar todo mundo? Para agradar todo mundo. E aí, se ele beber, o colega falou, ó, se beber, você vai ver, pô, vai te dar maior força, maior coragem, você vai lá e fala com ela. Não. É a namorada que ele quer, que é a menina que ele quer conversar. Então ele é tímido, tem uma timidez, uma leve timidez, ele tem que beber, porque obviamente o álcool vai liberar. Levanta. Né? Vai entrar no cérebro dele, vai entrar no receptor GABA ali, vai dar uma alegria, um estado, vai liberar uma serotonina, ele vai ficar relaxado e vai. E aí ele vai, e aí é que a vaca vai pro brejo. Aí que vai mesmo, porque ele vai muitas vezes. Então tem a fase do macaco, que é a fase alegre. E depois tem a fase que já vai começando a ficar difícil, que é a fase do porco, né? Ele tem a fase do porco, tem a fase do leão, ele já chega em casa e fica bravo com a mãe, ele já não estuda, o rendimento escolar dele vai cair muito, porque é óbvio que ele que está usando qualquer tipo de substância química, o cérebro já não tem mesmas reações, ele não tem mesmo foco, ele não tem a mesma atenção, ele vai perder, cognitivamente ele está perdendo isso. Como que espiritualmente a mãe e o pai, ou a avó, às vezes tem muitos que moram com os avós, e às vezes o avô ou a avó tem dificuldade em lidar com as diferenças, com as dificuldades dos jovens. Como fazer isso espiritualmente? Essa que é a questão, que é a estrutura. É limite em casa. É a estrutura básica, porque todos nós só erramos ou entramos em vício porque não temos uma estrutura psicológica e espiritual que diga, olha, eu não preciso disso para viver. É verdade. E esse eu não preciso disso para viver, é preciso que os pais e os orientadores ou os avós cheguem e digam, ó, meu filho, aqui ó, a vida é essa, você tem oportunidade disso ou disso. Se você continuar bebendo, você tem um nível de dificuldade maior e consequentemente você não vai ser aquilo que você quer ser. Verdade. Tá? Então, a estrutura psicológica, a estrutura espiritual no lar depende unicamente dos pais. Agora, como que eu vou falar para o meu filho não bebe se eu estou com a garrafa de cerveja na mão? Renner, para um pouquinho agora. Sim. Nós vamos agora falar com as pessoas que estão nos acompanhando. É um convite. Você, companheiro, internauta, nós queremos que você seja um voluntário, que você faça doação. A Clínica Jesus de Nazaré é uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode fazer uma visita, levar as doações pessoalmente. Você pode marcar a visita pelo telefone 3235-3129, 3234-8712. Olha, a gente precisa de você para atender aquelas criaturas que estão ali recebendo atendimento, vivendo, né, como as pessoas da terceira idade. A nossa entidade precisa muito da sua ajuda. Estamos te aguardando para você ser um companheiro, ser um doador da Clínica de Jesus Nazaré. Retornando com a fala do Renner Leite da Cunha, da Casa Espírita Estrada da Luz, ele que é estudioso e expositor espírita, com o tema Os Caminhos que Levam à Dependência Química. Ah, Jesus! E outra coisa, o povo tem bebido, tem tido tanta, também tem desgraçado tanta família, porque bate nos outros, bate no carro, tira a vida de inocentes, né? Nas rodovias, né? E no trânsito também na madrugada, nas avenidas, né? É muita loucura que a bebida causa e traz muito desgosto à família, à sociedade. E depois também, viu, Renner? Depois dos 60 anos, o dependente químico, ele passa a ficar com demência alcoólica. Né? Sim. Com demência, seríssima, não sabe onde. Lesões, né? Lesões. Lesões terríveis. Eu tenho temos uma pessoa que a gente fica com a gente lá na clínica, e eu levei ele no neurologista 20 anos. Ele falou assim, Mauro, vai para cadeira de roda, viu? Ele foi para cadeira de roda. Sim, porque as drenagens, toda a circulação se compromete.
muito. Então, o que nós devemos falar a nível de espiritualidade, a nível de espiritismo, o pai e a mãe devem conversar com o jovem. Como eu conversei várias vezes com os meus filhos. Qual a sua finalidade? Qual a finalidade da sua encarnação? O que você veio fazer aqui? Qual o objetivo? Objetivo. Eu vim então com um karma para ser alcoolista? Não. Ninguém veio com pré-determinado a usar essa ou aquela tipo de droga. E o álcool é o caminho direto para o crack, para a maconha, para a cocaína, como nós sabemos muito dizer. E os dados são alarmantes. Você pegar os dados da Polícia Federal sobre os acidentes ocasionados pela bebida. Acho que é 80%, não? E é 80% ou mais. E não é só isso. Você vai a nível de convívio. A nível de convívio. É uma convivência degradante. É difícil. E existe alguns já filmes feitos aqui em Uberlândia, sozinho, né? Até falo para os nossos ouvintes. Então você clica lá sozinho no YouTube, então você vai ver como que é a ação da obsessão do espírito que bebe junto com aquele que está usando a cerveja ou alguma coisa assim, ou qualquer outro tipo de bebida. No livro Sexo e Destino também tem uma passagem interessante de André Luiz. O companheiro bancário chega em casa, senta no seu sofá, o espírito chega então no seu ouvido e grita: eu quero beber. E ele automaticamente ouve aquele comando e vai lá no barzinho, pega a bebida, como todos que já leram o livro, e começa a beber. Abre o jornal e começa a ler, põe o copo do lado, o espírito grita do outro lado: agora eu quero fumar. E ele pega o cigarro e começa a fumar. Então, os processos influenciatórios e os processos infestatórios começam assim. São muitos, né? São muitos. Então, a obsessão começa a longo prazo, começa lá desde criança, já intuindo a criança, envolvendo a criança, o jovem, e vai aumentando. Na madureza, ela dá uma forçada mais, os espíritos forçam um pouquinho mais para não perder aquela vítima, né? E na idade já da terceira idade, os espíritos já deixam por conta das próprias mazelas e dos próprios complexos e dificuldades que o próprio corpo levou. Então, eu tenho visto nos atendimentos que é feito aqui com os psicólogos, algumas mães reclamando: olha, meu marido alcoólatra aí, né, abandonou aquela coisa. Eu falei: mas a senhora, antes de casar, a senhora não sabia? Não, nós só ia na festa social. Essa social é que é problemática, né? Então, nós só bebia socialmente. E essa aqui é uma mentira grande, né? Bebia muito e a pessoa muitas vezes não quis reconhecer, né? Não quis reconhecer. Então, não aceita que é alcoólatra, não aceita, né? Isso. Você falou que 3 não é, eu acho que 3 já é alcoólatra por dia, não? Não, por dia não. Nós estamos no nível de semana. Então, porque quem bebe existe todo um processo do caminho da dependência. Então, às vezes a pessoa toma 2 cervejas por semana. E quem toma 2 por dia já é? Já é um alcoolista. Mas tem aqueles que tomam vinho uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Né? Então, esses 6 são esporádicos. Agora, da fase do porco ali, da fase do leão, ele vai para a fase do porco. O que é a fase do porco? Aí ele já não toma banho mais, ele já não se cuida mais, ele já não escova seus dentes direito, ele já não tem higiene pessoal. Ele perde toda a conexão com a vida real. E os estados depressivos, os estados melancólicos, que levam às vezes até um suicídio por alcoolismo é muito grande. Então os números são alarmantes. E o que a doutrina espírita pode fazer? O que nós espíritas estamos fazendo? Então nós temos lá a questão do Livro dos Espíritos que nos pergunta o que nós estamos fazendo, né? Como civilização, né? O que nós estamos fazendo? Então, na própria resposta dos Espíritos, os Espíritos respondem que enquanto nós tivermos na nossa sociedade os vícios que a desonram, ele usou esse termo desonram, nós ainda não passamos da primeira fase da civilização. Então, olha que é muito grave. E as casas espíritas precisam abraçar isso, porque existe 2 palavrinhas difíceis, são preconceito e estigma.
Então nós estigmatizamos as pessoas que bebem ou que usam qualquer tipo de dependência química, e depois a gente lê lá, amai o próximo como a ti mesmo, fazei ao outro que gostaria que fosse feito a você. E aí é um contrassenso muito grande. Eu ter um preconceito daquele que está usando uma dependência, seja ela qual for. Aqui nós não estamos falando X, Y, A ou B, não, todas elas são seres humanos, doentes, que necessitam de tratamento. Agora, eu levo uma pessoa que está com câncer, eu acompanho ela no hospital do câncer, eu vou 2, 3, 4 vezes, 5 vezes por semana se for o caso. Mas um alcoolista para levar para um tratamento, eu às vezes não levo. É verdade. Às vezes eu não interno meu filho e não acompanho meu filho na hora que ele precisa, porque eu também sou um codependente daquela situação, porque nesse estudo, se você for aprofundar, nosso tempo não dá, mas existe a codependência, que são aqueles que convivem e que sofrem também os efeitos da dependência química. Tranquilo. Então é um leque aí muito grande de assuntos, e que nós da doutrina espírita, nós temos feito várias palestras sobre dependência química, depressão, suicídio. A casa espírita, a gente está preparada para atender esse pessoal? Olha, nós estamos com esse projeto para isso, para preparar aquele que faz um diálogo fraterno. Na evangelização, já começar ali? Na evangelização, então, nossa casa lá no bairro Canaã, nós temos um trabalho com a dependência química às terças-feiras, às 19 horas. Então, é abordado todos os temas e todos os tipos de drogas. Então, nós somos fitoterapeuta também, né? Então, nós temos o medicamento da fitoterapia que ajuda. A criança, assim, fazer a prevenção, né? Na evangelização, então. A evangelização ajuda, mas os pais precisam também. Porque o que fazem nas escolas comuns? Reuniões de pais com os mestres. Certo. Na casa espírita nós precisamos fazer reuniões também. E levar esse tema aos pais e dizer, olha, seus filhos têm tendências. E aí? Reni, assunto muito importante, um tema muito importante. A gente vai marcar com você outro momento, até para falar sobre as outras drogas, né? Trabalhando mais a dependência química. Do álcool. Do álcool, né? Sim. Do álcool. O alcoolismo, né? Alcoolista hoje. Alcoolista. Alcoolista. Sim. Olha, é o seguinte, você que nos acompanhou, queremos agradecer você, o Reni, que é diretor da Casa Espírita Estrada da Luz. Qual que é o endereço, Reni? É Rua Emaús 451, bairro Canaã. Rua Emaús 451. E os horários? Lembrar da estrada de Emaús, né, que é certo. Jesus. E os dias os dias de atendimento aos adictos são às terças-feiras, às 19 horas. Nós temos uma equipe formada para isso. Nós nos preparamos para atender os dependentes químicos. Tá? E as casas espíritas precisam se preparar. Muito bem, queremos te agradecer. Em outra oportunidade você retorna, tá bom? Eu agradeço a todos a atenção. Que Deus ampare e abençoe a todos. E você? Retornaremos, companheiro e companheira, no próximo domingo. Fique com Deus. Um forte abraço.